Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que vai tratar do tema família. Então vamos tratar da família sobre os mais diversos pontos de vista, os mais diversos ângulos, as mais diversas abordagens, para que possamos traçar aqui então algumas diretrizes, encontrar algumas soluções para os muitos problemas que essa instituição, família, enfrenta na atualidade. Ao mesmo tempo, demonstrar também a importância da família. Esses são alguns dos objetivos que nós teremos ao gravar essa série de vídeos. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um estudo de casos, que é o capítulo 14 do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, onde nós temos ali o André Luiz, que faz parte nesse livro. Ele acompanha o trabalho realizado pela equipe da Mansão da Paz, particularmente sob a supervisão do assistente Silas. Ele vai acompanhar um problema de uma família em que o marido ele se envolve com uma pessoa fora do casamento, ou seja, ele arruma uma amante, e a partir daí se desdobra todo um atendimento que a gente vai relatar nesse caso. Então vamos começar aqui para que a gente possa apresentar como que aconteceu esse caso e quais as lições de aprendizado que a gente pode tirar dele. Então, dando início aqui. Então, André Luiz começa a descrição da seguinte forma. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Então esse é o resumo do caso. Existe um casal, o Ildeu e a Marcela, eles possuem 3 filhos, sendo um menino o mais velho e as 2 meninas mais jovens, e ele se envolve com essa moça chamada Mara, e a partir daí ele passa a ter um comportamento inadequado dentro do lar, no intuito de fazer com que a Marcela o abandonasse e assim ele encontrasse o caminho livre para poder se relacionar com a Mara. Esse então é o resumo do caso. Vamos prosseguir aqui. Na sequência, André Luiz diz: pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival, que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo, para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Então essa senhora, essa Marcela, ela era uma espécie de, entre aspas, tutelada da Mansão da Paz, onde essa equipe se deslocou para atendimento. Por isso teve o acompanhamento espiritual quando ela iniciou essas preces em razão do que estava acontecendo, já que ela inclusive recebia cartas da rival, da Mara, e a partir daí ela buscou o refúgio na prece, juntamente com os próprios filhos, para poder obter um auxílio para enfrentar essa situação. E o auxílio veio, a espiritualidade passou então a acompanhar esse caso. Vamos prosseguir aqui. Uma das coisas que o Ildeu falava para ela, no intuito de fazê-la desistir do casamento, tá nessa parte. Eu sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. Então ele dizia uma série de impropérios, uma série de absurdos para a esposa, justamente com essa intenção de que ela saísse de casa, para que ele pudesse então viver o romance ao lado da Mara. Mas a Marcela, persistente no dever de mãe e da necessidade de cuidar das crianças também, com o afeto dos dois, dos dois
par, dos dois integrantes do par, do casal, ela procurou ainda manter a prece como refúgio principal e aceitar todas essas humilhações aí em prol de preservar os laços familiares, né? Então vamos prosseguir aqui descrevendo o caso. E olha que interessante, o Roberto, um dos filhos, que é o mais velho, como eu já comentei, ele tinha 9 anos de idade e o pai odiava. O filho mais velho ele não gostava de jeito nenhum. Já as outras duas filhas, que eram a Sônia e a Márcia, eram mais novas, a idade delas não é descrita, né? Mas eram um pouco mais novas que o primogênito. O pai as amava. Inclusive, o André Luiz, ao longo da descrição, ele diz que a única coisa que o impedia de abandonar completamente o lar e ir viver com o amante era justamente esse apego, esse amor que ele sentia pelas filhas. Porque ele sabia que, numa ocasião que ele simplesmente abandonasse o lar, provavelmente a guarda das crianças ficaria com a mãe, que seria a Marcela. Então, ele ficava, como se diz, pensando de que forma ele poderia preservar as duas coisas, né? Deixar a esposa para viver com a amante, mas sem perder a convivência das filhas. Então, ele arquitetou um plano muito cruel que a gente vai descrever aqui na sequência. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Então ele pensou em executar o crime de uma forma que fosse o chamado crime perfeito, né, que é aquele, entre aspas, né, esse perfeito entre aspas, que a investigação não consegue descobrir a autoria. Então, para que ninguém desconfiasse com ele que assassinou, ele passaria a tratar melhor a esposa, como ele efetivamente o fez, e quando ele achasse que já havia chegado a hora de executar o plano, ele a mataria quando ela estivesse dormindo, longe da vista dos filhos, para que o caso fosse tido à conta de suicídio. E assim ele pensava que poderia passar a conviver com a Amara, né, que era amante, e preservando a convivência com as filhas, principalmente, né, porque o filho ele não gostava mesmo. Assim ele pensou. Acompanhamos-lhes a evolução do translocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos, vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes, em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. E para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente, que no caso é o Silas, reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos zelosos e abnegados alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Então, em resumo aqui, o que nós temos de interessante é que, através das formas de pensamento emanadas da própria mente do Ildeu, as imagens sequenciais daquilo que ele pretendia executar eram visíveis para a equipe espiritual. E a partir daí, o planejamento foi uma vigília incessante, uma espécie de plantão, de maneira que 2 companheiros ficavam sempre se revezando ali no lar para evitar qualquer momento em que ele resolvesse executar o plano, evitar o êxito desse plano. Então, mais um fato interessante aí, a questão da visualização das formas de pensamento, como a gente já comentou em outros vídeos, né, que é possível os espíritos enxergarem aquilo que nós estamos pensando, que isso assume uma forma, né, vira uma criação mental temporária, mas que possui uma existência própria, por assim dizer, né, ainda que temporária. E, além disso, a questão da determinação do plantão, né, que 2 entidades se revezassem ali no acompanhamento do caso. Vamos agora narrar um momento em que ele quis executar de fato o plano para tentar matar a esposa. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual,
a rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, papaizinho, não mate, não mate. Então, o recurso que o Silas utilizou, o Silas, no caso, era a entidade espiritual que estava presidindo ali o trabalho de atendimento, foi aproveitar que uma das crianças estava dormindo, no caso a Márcia, mostrou para ela as imagens que decorriam das formas de pensamento do pai, eram imagens de que ele pretendia assassinar a mãe, e imediatamente conduziu ela ao corpo físico. Então ela acordou gritando, né, e através desses gritos o pai não teve mais condições de prosseguir, porque todos também acordaram, inclusive a própria Marcela. E a gente vai ver o que ela pensou, que na verdade ela pensou que o pai pretendia se suicidar. E aí ela ainda fez um apelo, porque ela abriria mão do casamento para que ele não cometesse o suicídio. Inclusive, ele, em razão disso, de forma inesperada, encontrou o próprio pretexto para poder abandonar de vez o casamento, que é o que a gente vai ver no slide a seguir, a descrição que o André Luiz fez. A Marcela falou para o esposo: ó Ideu, não te mates. Jesus é testemunha do que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei, conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. E, encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, o Ildeu exclamou a feição de vítima. Realmente eu não posso mais. Agora para mim só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. Então vejam só, ele foi frustrado no plano de matar a esposa, mas para ele ficou a situação extremamente conveniente. Em vez de se arrepender com tamanha abnegação, com tamanha consideração da esposa para com ele, ele fez usar isso como pretexto, né? Se fazendo de vítima, dizendo que não podia mais, ou ele iria se matar, ou teria que romper o casamento. E a partir daí, então, foi tomada a decisão, o casamento foi desfeito, e depois ele saiu de casa para viver com a amante, né? Essa parte que eu acabei de narrar, o André Luiz deixa implícito, certo? Aí, eu separei então alguns tópicos que a gente pode tirar de aprendizado inicial desse caso. O primeiro deles é o seguinte: quais foram os efeitos da oração, que foram feitas, as orações feitas pela Marcela? O primeiro deles, né, dentre vários, foi um incessante acompanhamento espiritual do lar. Ou seja, 2 vigilantes ficaram de plantão o tempo todo, além do deslocamento rotineiro da equipe espiritual para lá. E o segundo foi durante o dia, no momento exato em que o esposo quis matar a esposa, a exibição para a filha dos pensamentos mórbidos de Ildeu, para evitar o assassinato de Marcela. Houve, na verdade, vários outros fatos que, ao longo do caso, são descritos, que depois vocês podem acompanhar lá para terem mais informações. Mas esses dois foram os principais, né? O incessante acompanhamento espiritual, atraídos pela prece, a equipe foi para lá para tentar efetivamente auxiliar a Marcela nesse caso. E o segundo, a intervenção direta, né? De maneira muito inteligente, quando a menina contemplou as formas de pensamento do próprio pai e aí ela acordou gritando, impedindo assim que o fato se consumasse. E além disso, a gente pode colocar aqui algumas perguntas, né, para a gente poder responder, que são: por que foi um resgate interrompido? O nome desse capítulo é Resgate Interrompido. Por quê? Eu ainda não vou responder essa pergunta hoje. Eu vou fazer mais outras duas que vou deixar pendentes para o nosso próximo vídeo, ok? As outras duas perguntas são: por que Ildeu odiava o filho, mas amava as filhas? E a última pergunta: o divórcio era a única alternativa para a resolução deste caso? Então nós temos aí essas 3 perguntas pendentes, que nós vamos responder no próximo vídeo, onde teremos a sequência desse caso, dessa vez com mais explicações feitas pela espiritualidade, do que com narração em si. E é importante, então, que todos vocês acompanhem o próximo vídeo, que vai ser a sequência desse na semana que vem. E vamos tirar ensinamentos preciosos a respeito da família e a respeito da importância de se manter os laços familiares, certo? Então, no próximo vídeo, a gente continua comentando.
Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos vocês e que tenhamos uma boa oração hoje em prol da família. Às 11 horas nos encontramos. Abraços e até lá!